Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez à última análise da Gazeta do Povo. A troca de advogados de Daniel Vorcaro indica que ele vai buscar uma delação premiada para tentar se livrar da cadeia ou, pelo menos, diminuir o tempo atrás das grades. Quais as chances de o ex-banqueiro contar tudo o que sabe e ajudar a passar o país a limpo? O fato é que, se essa delação envolver ministros do Supremo Tribunal Federal, se ela envolver ministros, ela precisará passar pela aprovação da Procuradoria-Geral da República, visto que os ministros têm foro privilegiado. Ou seja, Paulo Gonet terá de chancelar uma eventual delação contra Dias Toffoli, Alexandre de Moraes. Estamos diante do ensaio de uma delação seletiva que vai escolher alguns alvos políticos, poupar outros e aliviar completamente para com o judiciário? Quais as chances dessa artimanha prosperar? Se não for por meio de delação, como que a verdade virá à tona? A delação é mesmo necessária nessa altura dos fatos? Bom, para debater esse e outros temas de relevância, eu te convido a seguir com a gente no Última Análise, que está começando. E aqui no estúdio tem a presença do Deltan Dallagnol e do Guilherme Kilter. Tudo bem, Deltan? Bem-vindo. Bertozzi, como você está hoje, vai falar então do escândalo de corrupção que está levando o Oscar do ano, o caso Master. Começando bem, né? Arrematou todos os prêmios até agora, né? É isso aí, boa noite, Tosi, Deltan, Fabi, toda a nossa audiência. Olá, Fabiana Barroso, tudo bem? Bem-vindo, Fabiana. Tudo bem, graças a Deus. Boa noite para todos vocês, os três que estão aí na bancada. E boa noite à nossa audiência. Vamos embora, porque realmente o agente está indiscreto. O famoso jeitinho brasileiro estaria a todo vapor em Brasília para que uma eventual delação do banqueiro Daniel Master entregue alguns alvos políticos específicos e esconda a sujeira de outros cúmplices poderosos, seja no Executivo, no Legislativo ou no Judiciário. A Polícia Federal garante que não vai aceitar uma delação premiada seletiva, mas o sistema tem seus próprios mecanismos de defesa. Digamos que Daniel Vorcaro resolva delatar eventuais ligações ilícitas com ministros do STF, por exemplo. Nada disso irá prosperar sem o aval do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, o que parece ser uma barreira e tanto já. E tem ainda o alto risco para um escritório de advocacia de embarcar numa delação premiada que vai atingir a mais alta corte de justiça do país. Se a delação não avança, como que fica o futuro profissional desse escritório? Bom, diante disso, a delação premiada do fim do mundo de Vorcaro tem tudo para ser um traque ou será uma bomba? Qual o poder dessa delação, Deltan Dallagnol, pelo que está se desenhando aí? É muito obstáculo no caminho, muita coisa para desarmar ou para armar essa bomba ou esse traque. É sim, Tosi, você está certíssimo. Não se fala de outra coisa em Brasília desde sexta-feira, quando Pier Paolo Bottini, ex-advogado agora do banqueiro Daniel Vorcaro, abandonou a defesa e assumiu um outro advogado especialista em delação premiada, o Juca. Mas por que o Pier Paolo Bottini abandonou a defesa se ele também faz ou tem alguma prática nos acordos de delação premiada? Tudo indica que ele abandonou a defesa porque pessoas que seriam delatadas são também seus clientes. E aí surge uma questão de conflito de interesses. O advogado ele não pode ser advogado do delator e do delatado ao mesmo tempo. E sabe-se, por exemplo, que o Pier Paolo Bottini ele advoga, por exemplo, para Antônio Rueda, o que levanta aí um ponto de interrogação: será que Rueda será um dos delatados? Ele já apareceu com algumas relações aí com Daniel Vorcaro no passado. Agora, desde sexta-feira não se fala de outra coisa, porque essa é a delação bomba. Vorcaro é o homem bomba, é a delação master, vai levar todos os Oscars em todos os quesitos. Tamanho de escândalo, bilhões desviados, números de políticos, até ministros do Supremo, altos executivos, altos cargos do próprio Poder Executivo devem estar aí nessa lista de delatados. E começou uma grande corrida pela delação, Tosi. É importante a gente ter em conta que, se o Vorcaro não fizer a delação, outras pessoas podem fazer. E se ele demorar, outras pessoas podem passar na frente e diminuir o tamanho do benefício ou do interesse numa delação do próprio Vorcaro. Tem pelo menos 10 pessoas aí na corrida pela delação premiada. Você tem o Vorcaro, você tem Augusto Lima, o braço direito do Vorcaro, que distribuiria malas de dinheiro, você tem 2 altos executivos do Master, você tem os funcionários do Banco Central, você tem os operadores financeiros, você tem aquele policial federal que trabalhava naquele time da pesada que impingia aí as vítimas do Vorcaro intimidações e violência.
Então, muita gente pode correr para fazer uma delação sabendo que quem vai antes tem mais benefício. Esse é o famoso dilema do prisioneiro. E agora, o Daniel Vorcaro, emparedado, correndo para fazer uma delação, ele vai arriscar não entregar os ministros? Se ele não entregar os ministros, ele pode até fazer a delação pelo tamanho dos personagens envolvidos, mas se algo provar que ele mente, como um outro delator, uma prova que surgir no celular, no laptop, ele pode perder todos os benefícios. Ele vai correr esse risco? De outro lado, ele vai correr o outro risco, que está do outro lado da equação, de delatar um ministro, esse ministro não cair e ferrar ele, e o advogado dele vai colocar o seu nome no papel numa delação que implique o ministro, impedindo todo o futuro, dificultando a sua advocacia perante o próprio Supremo Tribunal Federal. Disse, por exemplo, que o Juca é amigo de Dias Toffoli. Dias Toffoli é o ministro que pode abrir as porteiras dos céus do Supremo Tribunal Federal, do Pátio de Milagres, não, que é do Gilmar, né, mas do restante do céu do Supremo, para um advogado. Será que Juca vai colocar tudo isso em jogo? São dúvidas que estão no ar. Existe uma grande tensão em Brasília em relação ao que vai acontecer. Agora, uma coisa é certa. Para uma delação acontecer, um tubarão do tamanho do Vorcaro tem que entregar um cardume de tubarões ou pessoas muito mais relevantes. Isso coloca uma pressão suprema sobre o banqueiro para que ele entregue pessoas supremas, maiores do que ele. Se me perguntar a minha opinião, Tosi, com a alternativa de fazer uma delação tanto da Polícia Federal como da PGR e com André Mendonça como relator, é um risco muito grande para o Vorcaro se arvorar fazer uma delação sem entregar todos os personagens envolvidos. E a Polícia Federal já disse que tem muitas evidências envolvendo Dias Toffoli, especialmente nos materiais, que está trabalhando em cima dos materiais e não se dispõe a aceitar uma delação que não implique todo mundo que tenha que ser envolvido devidamente no escândalo. Então a minha aposta é delação para Vorcaro sem Supremo, não. Aliás, delação do Vorcaro sem Supremo seria uma grande fraude. Deixa eu ouvir a Fabiana Barroso. Fabi, o que você acha agora pela fotografia de momento, né? A tendência é de que o Vorcaro tenha que contar alguma coisa significativa, né? Ele fazer algo seletivo vai esbarrar primeiro na Polícia Federal, própria investigação, e depois vai passar também pelo ministro André Mendonça. Mas, por outro lado, tem gente que daria muito, muito mesmo para que ele poupasse certos figurões da República. Que situação difícil, né? Porque nós temos aí também a notícia de que o próprio Paulo Gonet se reunia lá, provou o Macallan, né? Que ele, não sei nem se assim se pronuncia, o uísque, tinha aquele clube, né? Do charuto. Agora. Pois agora, é. Fabi, é a Macallan. Não toma uísque mais, né? O escândalo tornou ele famoso. Não. Por um momento pensei que o Deltan seria conhecedor desse uísque aí de uns 5, 10, 15 mil dólares a dose, olha talvez. Só, olha, lá na época da Lava Jato, o pessoal tinha lá alguma bebida lá na PGR e falavam que para mim eles reservavam um Chocomilk, porque eu não compartilhava desse momento bebida, não. Eu ia ser da sua turma, viu, Deltan? Prefiro muito mais. Pois é, a gente vê, olha só que dificuldade que está o Brasil nesse momento. O próprio PGR está envolvido pelo menos aí no clube, vamos falar de charuto então, né? Clube do charuto. E tem outras denúncias aí, a gente sabe também que tem a força política, tem os ministros do Supremo, tem uma questão que pelo menos foi mencionado, mas vai esbarrar também, que é o Flávio Dino, o negócio de precatórios, né? Acho que essa parte tem que ser esclarecida. Então, quando a gente vê o Vorcaro, que também as notícias na sexta-feira foi que ele esmurrou a parede, falando os nomes, né, de várias autoridades que ele supostamente tenha pago, e as pessoas não deram, né, a devolutiva que ele pensava, ele só tem uma alternativa, se quiser melhorar a situação dele mesmo, é delatar. Só que, como o Deltan falou, é uma corrida contra o tempo também, porque os outros todos envolvidos nessas operações, que a gente já sabe que a Polícia Federal já tem provas suficientes, também vão querer delatar. E aí quem sabe mais pode mais. Creio aí que o próprio Vorcaro saiba mais, né? Ele talvez dê elementos que a Polícia Federal não chegue, ou talvez ele também economize o tempo da Polícia Federal, e talvez isso conte. Só que a gente está só no talvez, justamente porque a gente falando de delação premiada, também tem que apostar muito nas próprias provas que a Polícia Federal já obteve, e também no bom trabalho que o André Mendonça, o ministro André Mendonça está fazendo, simplesmente por cumprir a lei, né? A gente precisa enaltecer pessoas que hoje cumprem a lei no Brasil. Então, esse trabalho pode ser que dê mais resultado do que uma própria delação. Fica difícil. Vamos esperar também esses outros envolvidos, que eles também podem
fazer uma delação premiada e colaborar, né, de uma forma aí que seja realmente plausível. Agora, o importante é assim, que a mídia, a extrema mídia, ou aquela mídia que sempre falou o contrário, por exemplo, da liberdade de expressão, e que hoje, né, olhou realmente e falou, tem um jornalista aqui perseguido, ignorando todo o devido processo legal durante anos, essa mesma mídia já está emplacando uma narrativa que eu chuto, gente, é chute, que seja do próprio ministro Gilmar Mendes, que tem uma frase lá muito importante, falando, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, aquelas conversas que ele teve lá com o Vorcaro, é imoral, mas legal não é. Bom, eu já acho que é ilegal, né? A gente tem um juiz aí, no dia da prisão do Vorcaro, né, falando se bloqueou ou não bloqueou. Então, são fatos. E aí o Gilmar já está, junto com a mídia, tentando fazer panos quentes para ver se desvirtua mesmo, se não tem essa delação em relação aos ministros. No meu entendimento, os ministros têm que ser delatados em primeiro lugar. Olha, antes de ouvir o Kilter, eu queria pedir para você que está acompanhando a Última Análise a deixar sua curtida ali para que esse conteúdo possa chegar a mais gente, o pessoal possa vir chegando na nossa sala de debates aqui, porque tem muito tema importante para discutirmos. Estamos aí com 1.000 pessoas e, por enquanto, 278 curtiram. Então, você que não curtiu, curte para que esse conteúdo possa se multiplicar e o algoritmo do Google trazer mais gente para a nossa sala. Bom, Kilter, você acredita que o Paulo Gonet, Kilter, o PGR, ele vai chancelar uma delação premiada que envolva Dias Toffoli, eventualmente, e Alexandre de Moraes? Porque vai ter que passar pelo crivo dele, né? Mas isso também tem a ver com a robustez, talvez, das provas que sejam colecionadas, não? Pois é, Tosi, o que a gente tem ouvido até agora é que nos celulares do Vorcaro tem muita evidência. Conversas com grandes caciques políticos, presidentes partidários, figuras do Centrão e até ministros do STF, como a gente já viu vazado aqui, conversa dele com o ministro Alexandre de Moraes, em visualização única, print de bloco de nota, esse tipo de coisa. E o que mais revelou até agora foi a conversa do Vorcaro com a namorada dele, ou noiva na época, em que ele falava, tô em reunião com fulano, tô em reunião com ciclano, o ministro tá aqui, ou o Mota ficou aqui em casa até as 3 da manhã. Esse tipo de coisa que ele ia falando para Marta Greff revelava para nós um pouco do status da relação com esses figurões da política e do judiciário. Agora, você traz de fato um ponto interessante, que será que o Paulo Gonet vai chancelar uma delação dessa? Ao meu ver, parece a oportunidade perfeita para o Paulo Gonet escapar das garras dos ministros, de ter finalmente uma carta na manga poderosa o suficiente para ele não mais ter essa relação de submissão, principalmente com o ministro Alexandre de Moraes, como ele tem apresentado até agora. É óbvio que o Vorcaro, para ter uma delação minimamente viável juridicamente, como o Deltan muito bem colocou aqui, tem que entregar tudo que ele puder, até porque mais pessoas podem delatar e a Polícia Federal ainda vai ter acesso ao resto dos documentos, ao resto dos celulares, dos equipamentos dele. Tudo que a gente viu até aqui, pelo que parece que veio da imprensa, são vazamentos de um dos celulares dele. Parece que ainda tem mais 7 e que uma parte disso foi enviada para a Polícia Federal de São Paulo ajudar na perícia, porque a Polícia Federal de Brasília não estava conseguindo dar celeridade ao processo. Ou seja, há uma robustez de provas gigante. A gente está falando aí de mais de 300 gigas só do que foi disponibilizado para a CPMI do INSS. Imagino que não pode vir à tona se for de fato instalada a CPMI do Banco Master. É muito mais documento, é muito mais conversa, é muito mais coisa que pode colaborar e abrir caminho para essa delação. E veja, mesmo que a delação não exista, já vão ter fartas evidências suficientes para incriminar o ministro. Pelo menos é o que a gente tem visto até aqui. Já teria, na verdade, né? Essas conversas do Vorcaro com Alexandre de Moraes, tudo isso ele pedindo para bloquear ou não, isso já deveria ser alvo de investigação, no mínimo. Não fosse o ministro Alexandre de Moraes um ministro, não tenho dúvida que o ministro André Mendonça já teria determinado busca e apreensão na casa dele, feito prisão preventiva, porque era uma pessoa diretamente interessada no caso que poderia destruir evidências ou atrapalhar a investigação, que são os requisitos mínimos para uma preventiva nesses casos. Então, vale avaliar. Uma teoria que eu tenho, que eu jogo até para os meus colegas para a gente discutir talvez o advogado ali do Vorcaro e ele entrem em um acordo para ele pesar a mão e falar tudo sobre um ministro e deixar o outro mais solto.
Porque aí já, claro, encaminharia para uma questão de impeachment, movimento político, qual ministro, os líderes partidários, os grandes partidos, o governo federal estaria disposto a abrir mão nesse momento, a desgastar para entrar num momento de impeachment. É claro que tem tudo isso. Me parece que o Moraes seria o ministro mais encaminhado, o mais fácil de se entregar numa delação premiada, dado tudo que já veio à tona até agora. É claro que o Toffoli tem a questão do resort, tem a questão do jatinho, mas me parece que ainda não é uma relação tão direta como a gente já viu do Alexandre de Moraes com o contrato de 129 milhões da esposa, que é direto a esposa dele com o Vorcaro, e as conversas que até agora a gente ficou sabendo, o Vorcaro teria diretamente com o ministro Alexandre de Moraes, além dos encontros pessoais, que pelo jeito foram 3 encontros, só que a gente está sabendo até agora, fora a troca de mensagens no dia da sua prisão. Então me parece que entregar o Moraes seria meio que um boi de piranha. Fala, a gente entrega o Moraes aqui na delação, ferra ele, o Toffoli sai menos pior, faz o impeachment do Moraes e está resolvido o problema para o governo Lula, está resolvido para a STF, o Gilmar Mendes topa, ele era o testa de ferro mesmo, uma hora ia ter que ser descartado, encerra o inquérito das fake news e vira a página, volta à normalidade, como a grande imprensa tem falado há tanto tempo. Mas é só uma teoria, né? Claro que tem muita coisa em jogo e muita coisa ainda pode vir à tona, ainda mais depois de tudo que foi liberado para a CPMI do INSS e de que as investigações ainda tem muito para avançar. Eu colocaria essa hipótese na mesa, mas não vejo também, não há hipótese, não vejo o Vorcaro delatando sem falar nada sobre os ministros do STF que ele tinha relação, como o Toffoli e o Alexandre de Moraes. Tosi. Agora, doutor Dallagnol, até que ponto, para esclarecer todo esse escândalo e suas ramificações, seria necessário passar por uma delação premiada? Porque a gente tem as investigações da Polícia Federal que estão andando também, estão levantando provas, levantando mais do que indícios para responsabilizar as pessoas. A delação premiada, Tosi, ela abrevia, encurta, facilita a investigação e muitas vezes traz à tona coisas a que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal jamais chegariam sem uma delação. Por que isso? Porque a corrupção é um crime que acontece entre 4 paredes. E o pagamento da corrupção acontece por meio de mecanismos simulados, de lavagem de dinheiro. Não interessa nem ao corruptor, nem ao corrompido revelar que aquilo aconteceu. Vamos analisar, supostamente, vamos dizer, que o caso de Alexandre de Moraes seja uma corrupção. Supostamente, né? Supostamente. Se é uma corrupção, eles não fariam um pagamento de propina diretamente. Eles fariam um pagamento de propina dissimulado. Por exemplo, via um contrato de honorários advocatícios, com serviços superfaturados. Isso é o que se faria de modo inteligente quem quisesse lavar o dinheiro. E burro, Alexandre de Moraes não é. Ele pode ser perverso, pode ser tirano, pode ser ditatorial, mas burro com certeza ele não é. Então, a existência ali de uma corrupção, ela acaba ficando escancarada quando alguém traz para a mesa informações, provas, quando alguém diz onde pegar a prova. Por exemplo, um delator ele pode dizer, olha só, em relação ao Moraes, eu tenho um arquivo que está no meu computador, está naquela pasta tal, e a senha é essa aqui. Ó. Você vai abrir lá e você vai ter todas as minhas conversas com o Moraes, ou aquilo que eu pedi para ele, ou aquilo que ele me entregou. Aí a polícia pode ir lá, naquele mar de informações que é o computador, que tem milhares e milhares de arquivos, vai naquela pasta, naquele documento, pega, já tem uma facilidade para quebrar a senha, porque a senha foi obtida com o colaborador, abre aquele arquivo e lá tem todo o texto. Muitas vezes também as conversas elas são cifradas. Ou ainda, quando a gente olha aquelas mensagens trocadas, periciadas entre Vorcaro e Moraes, aí já tem documentado o que o Vorcaro escreveu. Mas a gente ainda não tem documentado o que foi que Alexandre de Moraes respondeu nas mensagens para o Vorcaro. O que ele disse quando o Vorcaro disse conseguiu bloquear? Nós não sabemos, afinal de contas, nós não temos os materiais. Uma busca e apreensão do Alexandre de Moraes é altamente improvável em razão do fato infeliz de que na nossa república, ela não é exatamente uma república ainda, ela ainda guarda um ranço de monarquia. Pessoas que ficam acima da lei, 2 castas, uma casta de intocáveis. Então, uma colaboração premiada, ela pode facilitar muito a vida, ela indica caminho. Eu costumava comparar nas minhas aulas sobre delação premiada a investigação a você percorrer um labirinto probatório. E a delação premiada, ela não te leva ao final do labirinto. Ela permite você subir acima do labirinto e você ver qual é o caminho que, você percorrendo ele, provavelmente você vai chegar à evidência. Porque o delator vai dizer, olha, se você percorrer esse caminho aqui, você vai encontrar essa prova, essa prova, essa prova, essa prova.
E aí você pode, inclusive, encontrar eventualmente uma conta no exterior usada para pagar ou para receber propina de que você não tinha conhecimento, operações compensadas que são extremamente difíceis de identificar e de comprovar, e você vai seguir aquele caminho probatório. Lembrando que a delação premiada ela nunca é o caminho de chegada da investigação, ela é só um ponto de partida. Então um delator como o Vorcaro, ele vai contar o que aconteceu, e a partir da narrativa dele, a Polícia Federal vai fazer diligências, vai fazer investigações, vai coletar provas, vai analisar os telefones, os computadores, e tendo provas de corroboração, de confirmação, aí sim vai se avançar para uma eventual acusação criminal ou condenação criminal. Então uma delação nesse momento, Tosi, ela é muito importante, ela vai permitir que se ganhe muito tempo e que se facilitem os mecanismos probatórios para você chegar àquilo que realmente aconteceu. Agora veja que ao mesmo tempo que ela é muito relevante, o Vorcaro ele está numa sinuca de bico. Se ele entrega os ministros, pode ser ruim para ele e é ruim para o advogado dele. Mas se ele não entrega os ministros, também pode ser muito ruim para ele, porque outros podem passar na frente dele, porque a Polícia Federal pode encontrar os materiais de toda forma no computador, no celular dele, e porque se ele mentir agora, isso pode derrubar a credibilidade de todas as declarações dele e até quebrar um acordo que ele vem afirmar. Mais uma vez, eu acredito que a melhor solução para ele é ele fazer um acordo. Agora, se o advogado dele vai ter a isenção para dizer que a melhor solução é fazer um acordo que entregue os ministros, aí eu tenho dúvida. Porque o advogado também tem os seus próprios interesses que nem sempre são coincidentes com aqueles do cliente. O melhor para o Vorcaro seria, sem dúvida nenhuma, buscar um advogado que esteja disposto a defender exclusivamente os interesses de Vorcaro do cliente e não preocupado com eventuais relações que possa ter ele, advogado, com os ministros do Supremo. Falando em advogado, né? O novo advogado do Vorcaro é o José Luiz de Oliveira Lima, o Juca. Esse aí, ó, que já defendeu o ex-ministro da Casa Civil, Braga Neto, candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro nas últimas eleições, e defendeu também o ex-deputado José Dirceu. O Juca considera a delação um meio legítimo de defesa e por isso teria sido acionado pela defesa do Daniel Vorcaro para se juntar ao time. Mas será que o Juca, Fabi, ele colocaria em risco, a gente colocou a questão no início aqui, as suas relações pessoais com a corte ao embarcar numa eventual delação e que vai atingir 2 ministros, talvez atinja 2 ministros, e depois como fica o futuro profissional dele se a delação não der em nada, né? Alguém que está muito próximo ali de casos no Supremo. Mas o fato é que eu fico imaginando aqui que a conversa dele com o Vorcaro vai ser assim: qual que é a quantidade de dinamite que você tem em mãos aí? Nitroglicerina que você tem? Vamos ver. Porque se for muito pura, se for muito com potencial muito de elevado estrago, aí talvez seja o caso de ir adiante. Agora, se for alguma coisa assim que facilmente eles descartem, aí o advogado vai pensar 2 vezes, né? Pois é. Que situação, né? O Juca, ele tem aí, pode ser que ele tenha o caso da sua vida. Imagina ele conseguir melhorar a situação do Vorcaro, que até o momento é o maior fraudador do sistema financeiro e bancário do Brasil de todos os tempos. Ficaria marcado ali na história dele como advogado, falando de legado, se ele se importa com isso, de forma extraordinária. Mas, do mesmo modo, se ele não consegue, né, evoluir nessa delação e realmente ser importante o bastante para deixá-lo, né, com a fama suficiente para não ser prejudicado depois pelos próprios ministros, é difícil. Então, na minha visão, eu entendo que ele vai avaliar diante da conversa com o cliente, ele vai avaliar se o que o Vorcaro tem é tão bombástico e capaz de fazer essa condução aí para o sucesso, e eu acredito que ele esteja calculando o sucesso pessoal, sem dúvida alguma. O que me preocupa com o Juca é justamente as relações que ele tem. Defendeu o Dirceu na condição ali do Braga Neto. Foi uma defesa como tantas outras que era um pouco diferente, porque, no meu entendimento, a condenação já estava pronta, né? Então meio que tanto faz o advogado que você tinha. Mas tem outros aí, parece que ele é também amigo de outros que pretendem ser delatados ou pretende ser advogado deles, então é complicado, né? E também, de igual maneira, que a gente tem o próprio Vorcaro na prisão, eu não sei se ele agora tem essa condição de pensar por si só, porque a todo tempo, quando a gente acompanha as conversas que o Vorcaro teve, a gente entende que ele era muito, né, daquela temperatura do que estava correndo no momento e devia ouvir muita gente. Imagina só agora ele não ter nenhuma ajuda, né, nenhuma ajuda universitária. E uma coisa que eu queria até acrescentar da pauta anterior, que a gente está, no fundo é a mesma pauta,
que a gente precisa lembrar aqui do site Metrópolis, que ele bateu, né, o pé ali dizendo, não, Moraes realmente estava na casa do Vorcaro quando o Trump foi eleito, formaram um charuto, etc. O Moraes tentou ir para cima e o Metrópolis bateu o pé. O que me leva a crer isso? Que existe outras pessoas, testemunhas oculares, ou até tenham documentado este dia. Então isso também é um aviso para o próprio Vorcaro de pensar, pera um pouco, né, tem gente sabendo. Lembra daquela conversa vazada que tinha, acho que é uma empregada dele, chamada Monique, que ele falava, Monique está me ameaçando. Imagine-se só a quantidade de pessoas que sabem, de fato, o que ocorria em volta dele e as ligações perigosas que ele tinha. Então, a gente entende isso, né? O Juca vai ter que fazer esse equilíbrio, vai ter que mensurar isso, porque é o vai ou não vai, né? É o vai ou racha. Acho que ele tem essa visão aí do caso. Vamos esperar, porque se ele não fizer a delação, vai vir através da Polícia Federal. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui, importante. Quanto será que o Juca está ganhando como advogado, hein? Será que ele está ganhando mais ou menos de 129 milhões de reais? Porque se para fazer ali umas regrinhas de compliance, o Vorcaro estava disposto a pagar 129 milhões, agora o que está em jogo é o futuro dele, a vida dele, a liberdade dele. Será que está pagando mais? Ou será que aqueles 129 milhões de reais tinha outras razões muito além daquelas que o contrato previa? Olha, a indicação do valor do pagamento dele seria uma boa indicação de para que foram pagos aqueles 129 milhões de reais. Se fosse na proporção, né, Deltan? Se fosse na proporção dos serviços prestados, esse Juca aí estava podendo ganhar bilionário. um bilhão. Estava bilionário, né? é sim. E até fica a dúvida se ele está falando mesmo com o advogado dele ou com a esposa do advogado, né? Porque, pelo jeito, ele costuma ter essa troca. Essa é uma outra questão relevante. Agora, eu queria lembrar só rapidamente aqui de um histórico. Sérgio Cabral, ele ousou delatar o ministro do Supremo, ele delatou Dias Toffoli. E o que aconteceu? Aconteceu que Dias Toffoli votou, junto com outros ministros, para arquivar a delação contra ele, não se declarou suspeito e impedido, por incrível que pareça. E, além disso, embora a grande parte dos réus da Lava Jato tenham tido suas condenações todas anuladas, derrubadas, por exemplo, José Dirceu teve todas as condenações anuladas, foi reabilitado para o próximo processo eleitoral. Sérgio Cabral ainda não, ele não conseguiu anular tudo. Minha aposta é que o Supremo, em retaliação, não vai anular tudo. Como um bom recado para Sérgio Cabral de que fazer delação contra ministro não vale a pena. Então veja que a equação do Vorcaro ela não é simples, ela é complexa. Mas, mais uma vez, no balanço aí dos fatores, a minha visão é que não tem como ter uma delação do Vorcaro sem ele indicar ministro do Supremo, até porque a Polícia Federal não aceitaria. E o Ministério Público não deveria aceitar. Quando você é um procurador, o Procurador-Geral da República, um promotor fazendo uma delação, você tem que avaliar alguns fatores. Eu atuei em mais de 150 delações premiadas, estive lá na origem da delação, ajudando a escrever os primeiros acordos de delação premiada, participei da redação do primeiro acordo de leniência. E quando você é promotor, você tem um ônus moral de fazer uma delação. O que não pode acontecer é você fazer um acordo em que a pessoa não entregue as coisas mais importantes que tem que entregar, porque aí você vai ficar pagando de pato, você vai ficar com uma imagem ruim de quem foi enganado facilmente por um verdadeiro criminoso que apontou o dedo para um monte de gente, se livrou dos crimes e você contribuiu para isso e ainda enganou você, promotor. Então, o cuidado que existe ao lidar com o delator é muito grande. E ele paga, inclusive, pela reputação que ele tem. Se ele tem a reputação de quem corrompeu ministros e ele não entrega, esse acordo não pode ser feito. Porque o dano à imagem, à reputação, à credibilidade das instituições é muito grande. Então, eu não vejo como ter um acordo que não seja uma grande fraude, talvez uma fraude master, sem que entregue ministro do Supremo. Bom, isso me faz lembrar um dos últimos acordos de delação premiada que a gente viu na República, que foi o do Mauro Cid. Eu fico imaginando, se com aquilo que o Mauro Cid apresentou, né, um bilhetinho aqui, um relato de uma conversa acolá, tal, serviu para condenar tanta gente, com uma pastinha, um celular, ou metade do conteúdo de um celular do Vorcaro, já dá para resolver o problema de toda a República, Kilton. Pois é, a gente só teria que mudar o sobrenome do Vorcaro e colocar um Bolsonaro ali no final para todos os ministros aceitarem, né? E sair condenando todo mundo desse jeito. A gente sabe que quando é contra eles ou contra o velho sistema, a velha guarda da política,
dificilmente vai ter o mesmo andamento que teve com o ministro Alexandre de Moraes. Até porque para qualquer juiz sério, para qualquer ministro sério, aquela delação seria inválida. Pelo tanto de interferência, o tanto de mudanças, alterações das versões, já não teria validade jurídica alguma. E aposto que se fosse o ministro André Mendonça, o relator naquele caso, e não o ministro Alexandre de Moraes, o final da história também seria bem diferente. Não fariam prisões e condenações tão absurdas, baseados única e somente em uma delação que mudou várias e várias vezes sobre diversas condições, até sobre a ameaça do próprio ministro à família do delatado. Aí fica difícil mesmo você seguir qualquer delação, qualquer negociação nesse sentido. Agora, também tem o ponto positivo desse caso, está nas mãos do ministro André Mendonça. Talvez não ande com a velocidade ou com a celeridade que um processo andaria, como foi a perseguição contra o Bolsonaro e seus aliados. Até porque teria que seguir, obviamente, a lei. Parece óbvio falar isso aqui, parece um simplório até demais, mas é verdade. A gente sabe que o processo do 8 de janeiro, do suposto golpe, foi uma farsa. Quantas centenas de pessoas, senhoras idosas, incapazes, pessoas que nem estavam em Brasília, foram condenados por golpe de Estado, por atentado ao Estado Democrático de Direito, associação criminosa armada. Gente, pelo amor de Deus, não tinha uma arma lá. E todo mundo sabe disso. Pessoas condenadas a 15, 16, 18, 20 anos de cadeia, simplesmente por estarem no lugar errado, na hora errada. Agora, acredito que não vai acontecer assim. Mas o medo parece tanto que até o braço direito ali do Workário, o sicário, né, o seu matador de aluguel, tirou a própria vida. Eu me pergunto o que ele sabia que valeria a sua própria vida, ou que ele não estaria disposto a entregar em troca do seu silêncio. E agora também ficamos sabendo que o próprio Workário teria esmurrado a parede enquanto gritava o nome de alguns políticos que supostamente ele teria ajudado e precisariam pagar o favor ali para ele, e também já foi para a sessão da enfermagem tratar as suas dores ali, os seus machucados na mão. Ou seja, esse povo tem muita coisa para falar e o seu próprio comportamento revela isso. Quem é inocente, quem não tem culpa no cartório, não teme. É o clássico, quem não deve não teme. Mas já que eles estão devendo tanto, o resultado não seria diferente do que entregar o ouro. E é isso que se espera, pelo menos em uma delação premiada. É claro que se for feita a delação do Workário, vai ser analisado no pente fino. Cada vírgula que ele falar vai ser analisado por todos os ministros, vai ser destacado e vai ser alvo de discussão de todos eles. Não dá para errar. Não tem margem aqui para a Polícia Federal, para o Ministério Público ou até para o ministro André Mendonça passarem do ponto ou fazerem besteira, porque a gente sabe que é do interesse de todo o sistema e da maioria dos ministros do STF que o Workário fique quieto, que ele não delate, que ele não fale nada. Quem dirá anular aí já uma possível delação premiada do Workário? É o que eles mais querem, o que eles mais desejam. Para isso eles só precisam de um motivo e nem o Mendonça, nem a equipe de investigação pode dar esse motivo. Até agora tem feito um ótimo trabalho, não há para que se preocupar, mas a gente sabe que no Brasil as coisas nem sempre andam de acordo com o roteiro ou de acordo com a lei e a Constituição. Sempre tem um abusozinho a mais, resta saber o que vai acontecer. Pois é, agora, Fabinho, no que depender do ministro André Mendonça, pelas declarações que ele tem dado ou pelo que ele tem colocado para os seus assessores, para quem se aproxima dele, é de que ele entende que ninguém está sendo pressionado a fazer delação, mas se isso acontecer, ela não vai ser aceita apenas de uma forma seletiva. Ou é completa ou não se aceita, não rola delação. O André Mendonça, será que ele pode ser mesmo esse fator que vai impedir um acordão para entregar só umas cabeças e não outras dos envolvidos nesse esquema? Não? Eu acredito que sim. Acho que o André Mendonça, o ministro, ele está, até vi aqui no chat, quando eu falo que ele está cumprindo a lei e elogio, não estou esquecendo da coragem dele não, viu, gente? É que hoje a gente deveria nem comemorar quem faz a própria lei, mas quem cumpre a própria lei, mas hoje eu sei que realmente é um ato corajoso e vai nesse sentido. A gente sabe que o Supremo Tribunal Federal agora está rachado, finalmente, como na época da Lava Jato, né, Deltan? Então, a gente assiste esse racha e para o André Mendonça é um ponto de não retorno. Ele não pode ver
por exemplo, uma delação que não venha completa, né? Ele precisa que essa delação seja completa, justamente para ele cumprir a lei e forçar que quem precisa ser punido seja finalmente. Né? Então está na mão dele. E ali está aberto uma guerra, né? Se ainda não a gente não está vendo, é porque talvez não tenha tido uma sessão, né, de julgamento entre os 11 ministros, que seja presencial e não online. Então, talvez seja bem importante a gente entender isso. Também existe nos bastidores, quem cobre o Supremo Tribunal Federal, que sempre está dizendo aqui que nunca teve uma crise, nem lá na época da Lava Jato, como está tendo agora no Supremo Tribunal Federal. Então, para ele, é uma questão, além dele ter essa consciência de que precisa aplicar a justiça, de que precisa fazer o Brasil voltar para a legalidade, punindo essas pessoas, ele também tem uma questão pessoal ali, né? Como que ele vai retroceder, como que ele não vai fazer algo que esteja na lei, se a maior bandeira que ele tem para se proteger é levantar a bandeira da lei. Né? Não me parece que ele tenha teto de vidro, e isso talvez seja o grande diferencial. Eu só fico aí, eu tenho um pé atrás também com ele. Eu tenho um pé atrás justamente porque quando ele falou lá no processo sobre liberdade de expressão, eu achei que ele poderia fazer muito mais. Né? E também, se aquela conversa for verdadeira, que foi vazada lá do Poder 360, acho que é dele, né? Que nós tivemos lá a suposta gravação, supostamente do próprio Toffoli, né? Que falou as falas dos ministros naquela reunião onde o Toffoli foi afastado. A fala dele também não agrada, né? No sentido aí de Supremo Tribunal Futebol Clube. Mas na prática, é isso que eu estou me pegando, né? No fato concreto. Ele tem se mostrado, sim, né, alguém que vai fazer pela legalidade o que ele entende legalmente correto. Talvez a gente não concorde em tudo, mas é importante, né? Já é um grande passo, gente, a gente ter aí um juiz do Supremo Tribunal Federal que tem essa vertente de cumprir a lei. E aí ele tem outros elementos aí para se juntar com uma turma que parece que está cansada, né, dos abusos de autoridade. Aqui eu falo do Fux, do próprio Fachin, parece que Carminha, né, voltou a ser Carminha. E vamos aqui aguardar, né? Porque tem muito jogo sendo feito no bastidor, mas a gente dá para perceber aqui na própria postura dele. E tem uma coisa, só para terminar aqui meu raciocínio, em relação à própria CPMI do INSS ou as outras CPIs, o que está chegando para ele também pode não agradar, mas é o que é correto. Ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Então, ele não precisar, né, que a pessoa vá lá e produzir essas provas, ele está correto. Infelizmente, essa é a lei. Bom, o assunto agora é a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele está internado numa unidade semi-intensiva em Brasília, já esteve na UTI, com broncopneumonia bacteriana, ou seja, ele teve infecção pulmonar que teria sido causada por broncoaspiração, que é quando a pessoa acaba tendo entrada de comida, de alimentos pelas vias respiratórias. O quadro é considerado sério, mas estável. E agora, diante do agravamento da saúde do ex-presidente, naturalmente vem uma pergunta, Deltan. O que está faltando para que o Supremo Tribunal Federal, e particularmente o ministro Alexandre de Moraes, atenda ao pedido da defesa e conceda prisão domiciliar ao ex-presidente? Vale lembrar que outro ex-presidente, o Fernando Collor de Mello, ficou apenas 6 dias preso antes de ter autorização de Moraes para cumprir pena em casa. E olha que o estado de saúde do Collor parece que não era muito pior do que o de Bolsonaro, né? Por que tratamentos diferentes a que você atribui isso? Gostei muito da sua pergunta, Tosi. O que está faltando? Justiça, coerência, lei, igualdade. O que está faltando é você ter vergonha na cara no Brasil. Nós vemos um ex-presidente, Bolsonaro, que foi internado numa UTI por conta de broncoaspiração, com prejuízo na função renal, depois de 7 cirurgias e problemas gastrointestinais severos. Alexandre de Moraes se fia em cima de um laudo da Polícia Federal que indica que Bolsonaro poderia ter um tratamento adequado no sistema prisional. Contudo, no caso de Collor, a penitenciária de Alagoas também atestou que ele poderia ter um tratamento adequado na penitenciária de Alagoas. Contudo, Alexandre de Moraes, de modo diferente com o que fez com Bolsonaro, ele mandou o Collor para sua cobertura de 600 metros quadrados à beira-mar, permitindo que ele ficasse em casa para tratamento. Collor teve como diagnóstico um mal de Alzheimer,
e algumas outras questões de saúde, como a sua idade de 75 anos e apneia de sono. Bolsonaro tem 70 anos, tem histórico de múltiplas cirurgias, problemas gastrointestinais, agora tem ainda essa broncopneumonia aí nos dois lados, nos dois pulmões, decorrentes de broncoaspiração e ainda um problema renal. A situação não é idêntica. Evidentemente, a situação de Bolsonaro é mais grave. Contudo, ao invés de Alexandre de Moraes dar um tratamento digno para Bolsonaro, um tratamento condizente, ele mantém Bolsonaro preso, mesmo quando com Collor, numa situação de saúde menos grave, ele mandou Collor para casa. E mais, no caso ainda do Collor, ele fez menção de que ele já tinha dado um tratamento de prisão domiciliar para vários casos anteriores, que foram precedentes, que justificaram um tratamento de prisão domiciliar. Ele diz, e diz corretamente na sua decisão em relação a Collor, que a prisão domiciliar é uma forma de você compatibilizar o direito à saúde, o princípio da dignidade da pessoa humana, com a necessidade da prisão da pessoa, com o princípio de justiça. Só que agora essa mesma compatibilização ele nega no caso Bolsonaro. E não é só no caso Collor. No caso de Adriana Anselmo, ela foi beneficiada com uma prisão domiciliar por ela ter crianças com menos de 12 meses em casa. O que é uma situação relevante a ser considerada, mas é menos grave também do que um dano à própria vida, do que um risco à própria vida da pessoa. O próprio STJ decidiu agora, há menos de um mês, em fevereiro de 2026, que a prisão domiciliar humanitária ela é compatível com o regime fechado quando o sistema penitenciário não consegue dar um tratamento adequado. E a prova disso é o internamento do Bolsonaro. Justamente por não ter um atendimento médico preventivo adequado, ele precisou ir para uma UTI, com risco sério à sua vida, unidade de terapia intensiva. Então, a questão que se coloca é dupla. A primeira questão é médica, para vocês estão preenchidos os requisitos da prisão domiciliar. E a questão médica é: o preso tem uma doença grave? A resposta é sim. A segunda questão médica é: o sistema penitenciário, ele dá um tratamento adequado? E os fatos provaram que aquele laudo da Polícia Federal estava errado, sem nem recorrer ao caso Collor, em que existia também um laudo e que Alexandre de Moraes atropelou o laudo para mandar Collor para casa. Então, a questão médica é clara. A questão da justiça também é clara, porque em situação idêntica e até menos grave sob o ponto de vista de saúde, Moraes já firmou precedentes mandando a pessoa para casa. Um dos casos é o caso Collor. E no próprio caso Collor ele mencionou vários outros. Tem o caso da Adriana Anselmo, tem os precedentes do SJ. A questão jurídica também é clara. Onde que falha a resposta? Mais uma vez, justiça, coerência, lei, Constituição, vergonha na cara. Tá faltando tudo isso no Brasil. Mas olha, eu queria levantar uma tese aqui, vou ver o que vocês acham disso. A minha tese é de que em poucos dias, quem sabe até horas, o ministro Alexandre de Moraes poderá conceder a prisão domiciliar para o Jair Bolsonaro. Seria uma espécie de gesto de clemência, de misericórdia, de humanidade do ministro, que poderia ajudar a melhorar a imagem dele e da própria corte. Por outro lado, também tem um outro aspecto que é o seguinte, né? O Moraes deve estar com muito medo da capacidade de articulação do Bolsonaro, se ele estiver numa prisão domiciliar, porque quem está muito enfraquecido, né, muito vulnerável hoje, é o Moraes. Tudo que ele menos quer é o Bolsonaro com algum poder de articulação. E aí eu jogo para você, Kilter. Você acredita que o Alexandre de Moraes pode tomar essa medida como uma espécie de gesto de clemência, ou para ele é muito risco ter o Bolsonaro em casa, com as possibilidades de conversar talvez com alguém, mesmo doente? O Bolsonaro é uma ameaça muito grande para o Moraes na situação vulnerável em que ele está hoje no debate nacional. Ozzy, eu acho que a possibilidade do Moraes mandar o Bolsonaro para casa por qualquer motivo agora é muito pequena, muito difícil isso acontecer, e eu explico por quê. A situação do Bolsonaro é muito complicada. O quadro médico dele é de broncoaspiração com pneumonia bacteriana. O que significa isso para quem está nos assistindo? Eu vou explicar de forma muito básica. A broncoaspiração é quando, por conta dos soluços do Bolsonaro, em virtude da facada e as diversas cirurgias que ele teve que fazer, a comida, como o Deltan comentou aqui, que engole ou o líquido, ou até o líquido intestinal, na hora do soluço sai do intestino e entra no pulmão.
em virtude desse líquido que vai para o lugar errado, vai para o pulmão, gera uma infecção bacteriana, porque os alimentos, os líquidos ingeridos têm bactérias que conseguem ser tratados no intestino, mas não no pulmão, e ali gera uma pneumonia, agravando todo esse caso. E todo mundo sabe como é grave uma pneumonia para um idoso debilitado, como é o caso do Bolsonaro. Não são poucas as mortes que a gente vê de idosos fragilizados que pegam uma infecção, que pegam uma pneumonia e, infelizmente, não resistem. Essa é a grande maioria dos casos aí de mortes de idosos. A gente sabe disso. Então, o caso do Bolsonaro é muito delicado e, mesmo assim, o Alexandre de Moraes sabe disso. Já teve diversos pareceres médicos, diversos relatórios da Polícia Federal e ele insiste em dizer que não, que a Polícia Federal consegue dar o tratamento adequado. Por quê? Me parece dois motivos, Tosi. Primeiro, é muito difícil você ter a velha imprensa, você ter o grande sistema pedindo para uma prisão domiciliar do Bolsonaro. As pessoas que pedem a domiciliar do Bolsonaro são as mesmas que vêm pedindo a liberdade, a anistia dos presos políticos desde o começo, que são as pessoas à direita, o que eles gostam de falar, os bolsonaristas de extrema direita, como o ministro gosta de dizer. E para esse público, ele não está importando muito. Ele se preocupa mesmo com o caso do Master, com a Globo batendo nele, aí sim, com o Centrão na mira, aí de fato ele fica preocupado. Agora, são os velhos inimigos que ele sempre está acostumado a lidar. E me parece que é uma vingança pessoal, quase que uma revanche do ministro Alexandre de Moraes contra o Bolsonaro. Porque sim, ele teve discursos mais inflamados contra o Moraes quando era presidente, óbvio, dadas as ilegalidades todas que o Alexandre de Moraes estava cometendo. E isso parece que para o Moraes foi motivo suficiente para cometer uma série de abusos contra Jair Bolsonaro e colocá-lo na cadeia nesse caso, nessa trama, nessa farsa do golpe que foi e achar um motivo simplesmente para colocá-lo na cadeia. O segundo motivo, Tosi, é que me parece que o Supremo quer silenciar o Bolsonaro pelo menos até as eleições. Não me parece que eles vão soltar o Bolsonaro ou pelo menos devolver a sua domiciliar, as suas redes sociais antes do processo eleitoral ser concluído, porque eles sabem muito bem que Jair Bolsonaro é sim o maior líder da direita hoje e tem todo o capital político. Se ele é solto, se ele tem voz novamente, se ele volta a articular, ele muda o jogo e muda para melhor para a direita, porque sim, ele é o nome mais forte, ele é o nome que venceria o Lula com muito mais facilidade nessas eleições. Então, se ele sai e consegue articular, mesmo que seja para o Flávio, mesmo que ele possa gravar vídeo, ou que seja afrouxada essas medidas de comunicação dele nas redes sociais, isso pode ser fatal para a esquerda e até para o STF, porque a gente sabe que a maior mira do Jair Bolsonaro, do PL, da direita como um todo esse ano, é o Senado, muito além da presidência da República. E se você elege uma ampla maioria de senadores comprometidos com o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, seria a cova dele. E ele sabe disso, então ele quer evitar ao máximo interferência de Jair Bolsonaro nas eleições, nas articulações para Senado Federal, para que menos candidatos a Senado dele sejam eleitos e esse processo seja mais difícil, seja mais dificultoso de se passar e de acontecer. Então, me parece que é óbvio e é claro que ele está tentando atrapalhar a motivação de Jair Bolsonaro nessas eleições e toda a organização da direita. Agora, ele está fazendo isso trocando a vida de Jair Bolsonaro, o que me parece extremamente cruel e até criminoso. Tosi, olha só isso aqui, ó. A razão para a concessão da prisão domiciliar do Bolsonaro é a debilidade da saúde do ex-presidente. E a razão para a não concessão da prisão domiciliar é a debilidade, só que política, do presidente atual, Lula, e de Alexandre de Moraes. Muito bem colocado. Realmente está muito vulnerável o sistema todo, né? Em função do quadrante de coisas que a gente está vivendo no país. Então, para muitos é melhor deixar o Bolsonaro quieto e trancafiado, preso, ainda que com o risco de estarem produzindo uma situação gravíssima na história da República, que é um ex-presidente correndo risco sério de saúde e não podendo ter esse direito, que é um direito humanitário da prisão domiciliar. Bom, no que parece ser um esforço coordenado para melhorar essa imagem do Supremo, o ministro Flávio Dino decidiu hoje acabar com a aposentadoria compulsória dos juízes quando eles são apanhados numa falta grave.
Todo brasileiro com o mínimo de discernimento já enxergava nisso um privilégio ridículo. Punição máxima a um juiz era aposentar o camarada, com vencimentos integrais e proporcionais, como uma penalidade por alguma falta grave que ele tivesse cometido. O que para todo mundo seria um prêmio, a aposentadoria para os juízes seria um dos piores castigos a que estariam sujeitos. Agora, o que chama a atenção é que após anos e anos dessa excrescência, por que o Flávio Dino decidiu agir agora e de forma monocrática, né? Onde que estava a urgência? Será que a urgência era fazer qualquer coisa que desviasse a atenção dos escândalos envolvendo a Corte Suprema, Fabi? Nós temos esse populismo jurídico do Dino aí, numa decisão monocrática. Tudo bem que acho que a maioria das pessoas concorda que é ridículo mesmo aposentar alguém como punição. Mas o fato dele ter escolhido esse timing, esse momento, para esse protagonismo judicial, né, nesse voluntarismo, ele mesmo chamar para si e, numa canetada, tentar resolver isso, já mostra que tem outras motivações aí que não aparecem assim no primeiro olhar, Fabi. Tá na cara que ele aproveitou esse time, né, para poder tirar a atenção do Banco Master, que pode, possivelmente, né, quem sabe chegar nele, tem lá o pedacinho que fala de 15 bilhões em relação ao precatório, né, que o Vorcário havia citado o Dino, não sei se é o Dino ministro, mas não é um nome muito comum, não é mesmo? Então, ele tem motivos políticos para isso. Agora, eu também concordo, acho que é um grande absurdo juízes, né, que têm aí faltas graves, a maior punição deles seja a aposentadoria. Não é? É até jocoso para quem trabalha no Brasil e tem que enfrentar o dia a dia, isso é completamente fora da nossa realidade de pessoas comuns. Mas, no entanto, o Dino, ele está usando isso, olha o que ele fez. Primeiro, ele fez de forma monocrática, como você já disse, mas pior ainda, ele aumentou a competência do Supremo Tribunal Federal, porque essa decisão, anteriormente, era feita através de processo administrativo, e agora a gente tem que vai direto ao Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo está deixando, na prática, cada dia mais, de ser uma corte constitucional para ser uma corte penal, né? Uma corte que vai avaliar ali se fez ou não falta grave e aplicar punição. Eu entendo isso como inconstitucional. A Constituição não deixa, né, essa forma acontecer, mas não porque, no meu entendimento, ele está criando uma pena. Então, ele está passando por cima do Legislativo, porque não é uma lei específica, também está passando da própria Constituição Federal, justamente porque você tem ali aumento a criação de uma pena, né, e a criação de outros processos que não está descrito em lei, e você tem também passando em cima dos coleguinhas, né, para chamar a atenção como garoto bom do Supremo Tribunal Federal e talvez afastar os péssimos olhares de desconfiança que todo mundo já olha para todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o Dino está nessa linha. Olha, esse ímpeto moralizante do ministro Flávio Dino, repentino, né, também surge num momento bastante oportuno para a corte, que anda com a imagem manchada, para dizer o mínimo, perante a opinião pública. Vamos lembrar que tivemos 2 pesquisas recentes que mediram a confiança do povo brasileiro no Poder Judiciário. A pesquisa da Genial Quest, divulgada no último dia 12, mostrou que 49% dos brasileiros não confiam no STF. Também a pesquisa recente do Datafolha mostrou que 43% dos entrevistados desconfiam da Corte, o pior resultado desde que a pesquisa começou a ser feita em 2012. Além da desconfiança, o Datafolha mostrou que a impressão dos brasileiros é que o tribunal é ruim de serviço. 39% acham o trabalho dos ministros ruim ou péssimo. Soma-se a esse caldo uma série de decisões autoritárias que dão ao povo brasileiro a impressão de que o STF pode passar por cima de tudo e de todos. O próprio Flávio Dino esteve no centro de uma ação de censura e intimidação contra um jornalista lá do Maranhão, terra dele, que denunciou o uso indevido de carro oficial pela família do magistrado. O ministro Alexandre de Moraes ordenou uma operação de busca e apreensão à casa do jornalista, que teve sua voz silenciada de maneira abrupta e não está conseguindo nem trabalhar, segundo ele mesmo desabafou numa entrevista. Agora, pelo jeito que mais vamos ver nos próximos dias, são os ministros querendo colocar pautas positivas perante a opinião pública para influenciar o debate, Deltan. Seria tarde demais para isso? O STF já será julgado fatalmente nas eleições de outubro, para o Senado principalmente. Não adianta vir com muita pauta positiva, querer
corrigir problemas históricos para tentar colocar panos quentes e melhorar a situação do Supremo. O fato é que a Suprema Corte tem muito mais explicações a dar do que só pautar temas que eventualmente possam causar um agrado, um afago na população, na opinião pública. Sim, Tosi, eles estão com uma estratégia de comunicação, uma estratégia de imprensa, uma estratégia de imagem, de buscar melhorar a sua imagem diante da opinião pública, em razão dessas pesquisas que apontam aí um naufrágio da percepção, da credibilidade do Supremo diante da opinião pública. E não é só nesse caso da aposentadoria compulsória. Isso aconteceu, como a gente ressaltou aqui na Gazeta do Povo, há pouco mais de uma semana, no caso também dos penduricários, que por meio de uma canetada o Supremo Tribunal Federal suspendeu. Todo mundo é contra os penduricários. Todo mundo é contra a aposentadoria compulsória. No caso da aposentadoria compulsória, por exemplo, foi proposta a extinção da aposentadoria compulsória, sua substituição por demissão, nas novas medidas contra a corrupção. Um grande pacote anticorrupção de cuja elaboração eu participei. Agora, o que eles fazem na canetada neste momento é buscar levantar uma cortina de fumaça. E veja que eles buscam a moralização do judiciário, uma melhoria da imagem, às custas das instâncias inferiores, às custas dos outros. Eles querem moralizar o judiciário, mas não a eles mesmos. Eles querem cortar a carne podre do judiciário, mas não a própria do STF, que é a pior de todas. Ao mesmo tempo em que eles dizem que vão acabar com os penduricários, que eles vão acabar com a aposentadoria compulsória, substituída pela demissão, e que bom que o façam, eles não tomam a atitude mais necessária que é preciso fazer agora, que é afastar os ministros envolvidos no escândalo do Master. Essa é a atitude que nós esperamos hoje do Supremo Tribunal Federal. O que eles estão fazendo é uma espécie de moral washing, né? Da mesma forma como tem o greenwashing, que é feito pelas empresas envolvidas em escândalos de poluição, a gente tem aí um moral washing. O Supremo Tribunal Federal, envolvido até o pescoço no maior escândalo bancário financeiro da história do Brasil, está buscando lavar sua imagem, atacando problemas morais periféricos do judiciário e, ao mesmo tempo em que protege o problema moral central que está no coração pulsante do judiciário, que se chama Supremo Tribunal Federal. Enquanto eles defendem Dias Toffoli, defendem Alexandre de Moraes, enquanto eles não afastam, enquanto eles barram as CPMIs, que investigam os escândalos mais graves da nossa República, eles ficam aí cortando um penduricário, cortando uma aposentadoria compulsória. Que cortem, lógico, nós torcemos para que isso aconteça, mas não vamos permitir que isso seja uma cortina de fumaça para esconder, para nos desviar, para fazer uma espécie aí de diversionismo em relação ao problema central, que é o grande escândalo de lama, grande escândalo de corrupção, grande escândalo financeiro em que 2 ministros estão envolvidos até o pescoço. E 2, para dizer o mínimo, aqueles em relação aos quais até agora já surgiram aí evidências muito consistentes. E nessa tentativa desesperada para mudar a pauta do debate, né, a gente teve na semana passada a manifestação do presidente Lula, que barrou lá a visita do enviado do Trump, quase que chamando, não, Kilter, eu quero brigar com o Trump, venham, brigue comigo, eu preciso de um inimigo externo para chamar a atenção da opinião pública, para a gente ter um adversário de fora do país, para unir o país em torno do presidente da República e o seu governo. Ele estava desesperado para que o Trump entrasse nessa conversinha aí de inimigo de ocasião, né? Mas o Trump, pelo jeito, está deixando cozinhar o galo devagarzinho ali na fervura. Pois é, nessas horas, o que resgataria a popularidade do Lula, na visão dele, foi o que resgatou no ano passado. As tarifas do Trump, as sanções da Lei Magnitsky, tudo isso na questão das relações exteriores trouxe um ganho de imagem indireto para o Lula, porque ele não precisou fazer nada. Ele precisou entregar a batata para o Joesley Batista e falar: Joesley, negocia lá para nós e derruba aqui a tarifa. E o Joesley foi lá. Ou seja, a única coisa que trouxe ganho de imagem positivo para o Lula não dependeu dele, não dependeu do governo dele. Não foi uma conquista do governo, não foi algo que ele fez para a população brasileira, não foi um escândalo de corrupção a menos. Pelo contrário. Sim, a gente teve as tarifas impostas pelo governo Trump, que foram reprovadas pela maioria da população brasileira, porque afetou direto o empresário, direto a geração de empregos no país, e depois isso foi derrubado, grande parte, graças a essa articulação do então Joesley Batista
que tem uma relação muito próxima com o Lula e também com o presidente Donald Trump, com os Estados Unidos, dada a importância da JBS e a sua parcela no mercado de proteínas lá fora também. Mas me parece que agora o foco do Trump, Tosi, é outro. Agora o foco do Trump, de fato, é o Oriente Médio, é a guerra com o Irã, envolvendo ali a defesa de Israel. E isso pode afetar muito o Lula. Pelo contrário, não positivamente, mas negativamente. Por quê? Porque o Irã fechou o Estreito de Hormuz, que é por onde passa a maior parte do petróleo mundial. Pelo menos 40% de todo o petróleo comercializado no mundo passa por aquele lugar. E quando essa navegação é afetada, obstruída, o preço do petróleo sobe no mundo todo, como já subiu mais de 15% desde o começo dessa guerra, e a tendência é que suba cada vez mais. Os países da Europa, diversos deles, já estão enfrentando aumentos drásticos no preço dos combustíveis, e essa bomba, uma hora ou outra, vai chegar aqui no Brasil. Não é só porque o Lula desincompatibilizou o preço da gasolina e do diesel, principalmente do diesel, aqui no Brasil em relação ao mercado internacional, que essa bomba não vai estourar. Por quê? Se ele não atualiza o preço aqui no Brasil, os fornecedores simplesmente vão parar de vender diesel para nós. E aí? Aí você vai ter diversos postos de gasolina no Brasil todo com crise de abastecimento, com falta de combustível. Ou seja, a alternativa do Lula é, nos próximos 2 meses, ou ele aumenta drasticamente o preço dos combustíveis, ou a gente vai ter de fato uma escassez nesse sentido. E aí é negativo para ele de qualquer forma. Porque o brasileiro não vai colocar, não, a desculpa, beleza, é lá do Irã, é lá dos Estados Unidos, uma hora passa. Não vai colar tão fácil. Porque a gente tem visto dia atrás dia o Lula aumentando imposto e taxa. Se fosse um governo que trabalhasse pela liberdade econômica e pela redução de encargos, talvez o brasileiro entendesse. Não faz sentido, subiu por conta da guerra. Mas como o Lula tem trabalhado dia após dia para aumentar esses encargos, essas tarifas e os impostos, principalmente impostos internacionais. Vale lembrar que menos de 2 semanas atrás, o governo estava aumentando impostos de importação. Não fosse as amplas críticas nas redes sociais, eles não teriam recuado em alguns produtos como eles recuaram, mas mesmo assim muitos ainda se mantêm essas tarifas. Ou seja, se vier alguma influência externa, provavelmente será para prejudicar o Lula, mesmo que indiretamente. E ele já percebeu isso, já está clamando aí, quase que de joelhos, para os governadores de cada estado reduzirem o ICMS e já tentou reduzir algumas tarifas aí para o preço do petróleo cair no Brasil. Agora, resta a gente saber se vai ter efeito ou não. O povo brasileiro já tem sentido o aumento dos combustíveis nos últimos dias, nas últimas semanas, e a tendência é piorar cada vez mais. E não tem como ele se blindar desse caso do Master. Está inegável que também está afetando o governo Lula. Tem participação de diversos ministros deles envolvidos, como o ministro Lewandowski, que tinha também o contrato com o Vorcaro, até com o envolvimento direto do próprio Lula, que recebeu o Vorcaro fora da agenda. E aí, o que pode acontecer? Por mais que o ministro Flávio Dino queira blindar toda essa história, porque como ele falou lá no STF, ele é STF Futebol Clube. Então vai tentar tomar decisões positivas aqui e ali para manter a imagem do tribunal em alta. E a gente sabe que agora o Dino trocou de camiseta, tirou a camiseta do Lula e do PT e colocou a camiseta do STF e dos seus próprios benefícios da sua própria imagem. Porque como a gente viu na reunião dos ministros, no relatório que veio para nós, eles só ficam sabendo das críticas ao Supremo quando pegam um táxi. Pelo menos foi o que disse a Carmen Lúcia, que todo taxista que ela pega fala mal do Supremo e não aguenta mais, somado a essas pesquisas, porque é inevitável. Então é ruim para o STF, é ruim para o governo Lula, tanto que está acontecendo internamente com as crises do INSS do Banco Master, quanto que está acontecendo internacionalmente com a guerra do Irã e dos Estados Unidos. A tendência é só piorar cada vez mais, seja com a guerra do Irã, seja com a delação do Vorcaro. Bom, eu quero agora nós vamos ver um vídeo de uma manifestação do presidente do STF, o Edson Fachin, hoje, mas no segundo vídeo eu vou pedir ajuda de vocês para interpretar o que ele disse, tá? Já vou adiantando aí para vocês prestarem atenção. Mas vamos lá. O Edson Fachin voltou hoje a defender a autocontenção no judiciário. Durante uma aula magna para estudantes do Centro Universitário de Brasília, o ministro afirmou que é preciso reconhecer que os tribunais não são onipotentes e que não podem assumir sistematicamente a resolução de problemas que são da esfera do legislativo e do executivo. A autocontenção não é fraqueza,
é uma demonstração de força. A autocontenção significa o respeito à separação de poderes, que, em última análise, é ela própria uma exigência constitucional. Nós, magistrados, não temos voto. Temos o argumento da lei e, acima dela, o argumento da Constituição. O Supremo Tribunal Federal é, sim, guardião da Constituição, mas deve se dar ao direito o que é do direito e à política o que é da política. Isso envolve ouvir com atenção e decidir com a razão. Nossas decisões não só podem, como devem, ser escrutinadas à exaustão e devem sobreviver a esse exame. Sem confiança não há legitimidade. Pois olha, no momento do discurso, mais adiante, o ministro Fachin falou de instabilidades e de soluções possíveis quando a crise se avoluma. E aí eu queria que vocês prestassem atenção. Pois é no seio das instabilidades que se deve colher a estabilidade possível como um método para continuar daí constantemente enfrentar as vicissitudes de um tempo instável, que é também, ao mesmo tempo, volátil, complexo e ambíguo. Eu vou até repetir aqui, Fabi, para você, né? Vou jogar abacaxi para você, então deixa eu repetir aqui o que ele disse, ipsis literis. Ele falou assim, ó, é no seio das instabilidades que se deve colher a estabilidade possível, como um método para continuar daí constantemente a enfrentar as vicissitudes de um tempo instável, que é ao mesmo tempo volátil, complexo e ambíguo. O que eu peguei aí é o seguinte, ele admite que tem instabilidade, que o negócio está feio, está volátil, está complexo, mas dá para fazer alguma coisa ali para trazer um mínimo de estabilidade. O que você me disse? Ao contrário. Foi isso que ele disse, né? Mas ele não disse isso claramente. Aqui a gente é um pouco inteligente, está tentando decifrar, inclusive nas outras frases dele, dá para entender isso. Mas ele foi num Dilmês clássico, né? Um Dilmês assim invejável. É impressionante. Né? E as falas dele de autocontenção, que o STF e blá 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 Constituição e blá 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 política, né? Ele pode falar o que ele quiser para aula para os alunos. Eu quero ver ele falar isso na cara de Gilmar Mendes, na cara, né, de uma sessão ali do próprio ministro Alexandre de Moraes, do Toffoli. Isso eu quero ver, né? Eu quero ver. Aí ele fala em decidir com razão. Não tem que decidir com razão, tem que decidir pela lei, né, ministro? Mas você não abandona também a militância, como é difícil. Aí ele fala do escrutínio público. Como é que ele fala de escrutínio público se a solução que ele está mandando, ou achando que vai ajudar o Supremo Tribunal Federal, é um código de ética? Não é código de ética que é preciso os ministros cumprirem a lei. Né? Aí ele fala, aí vem o Dilmês, né? Instabilidades que geram estabilidade, e possivelmente, e é isso, né? E ele praticamente disse, a casa, né, caiu, e agora? Então, o pessoal precisa fazer uma autocontenção. Isso é um sonho, parece que eles não estão no mesmo tribunal. Pedir autocontenção do ministro Alexandre de Moraes, que toda vez que algo acontece negativamente ali para a imagem do Supremo Tribunal Federal, pelas mãos do ministro Alexandre de Moraes, pelos atos dele, ele dobra a aposta. Né? Não é o primeiro jornalista que ele colocou para fazer uma busca e apreensão, porque disse alguma coisa dos ministros. Vamos lembrar aqui, lembrei do caso de Roma, né, por exemplo, mas tem de jornalistas, a gente poderia falar vários inclusive de nossos amigos, lembrei aqui do Constantino, jornalista, né, e teve tudo isso. Poderia fazer uma lista bem grande. Então, o que o Fachin tem aí numa aula com os jovens, imagina jovem entender isso, né, com os alunos ali em Brasília, é tentar, né, dissimular que ele tem algum tipo de controle entre seus pares. Eu entendo que ele deveria estar chorando, inclusive. Tamanha é a realidade ruim para ele enfrentar com o presidente do Supremo Tribunal Federal. Você usou a palavra volatilidade, né? E aquilo que é volátil é aquilo que vaporiza conforme a pressão, né? Pressão e temperatura ambiente. Realmente, o ambiente hoje é de muita volatilidade no STF, e volatilidade até em relação, Kilter, a o que é exatamente o direito hoje no país, né? Porque o que existe, conversando com profissionais de direito, estudantes da área,
é um descrédito em relação, afinal, o que vale, né? Vale a Constituição, vale a lei, vale aquilo que está no espírito do legislador, ou vale o que o Flávio Dino acordou de manhã e tomou no café da manhã, ficou meio indisposto ou mais disposto e resolveu, por uma canetada, encaminhar aquele assunto, deixa que eu resolvo esse negócio, né? Então, parece que o termo volátil tem a ver com isso, né? Conforme a pressão, a temperatura, vai para um lado, vai para o outro, se o que era líquido vaporiza e nós estamos no país num clima de extrema volatilidade. Pois é, Tosi, o brasileiro como um todo já sabia que moralidade e ética não eram coisas muito presentes ali nas mais altas instâncias de poder, seja no legislativo, no executivo ou no judiciário. O brasileiro sempre teve esse entendimento e essa mínima noção de que nos altos poderes não eram exatamente os mais éticos, os mais morais que existiam ali, dado o trocadilho, né? Agora, o que a gente não esperava era que, com o passar dos anos, os ministros também avançassem sobre a legalidade, até sobre a Constituição. Aquela Constituição que eles deveriam zelar, eles jogaram no lixo. E aí, como o ministro Fachin vem a público dizer sobre essa volatilidade, ora, ministro, basta vocês respeitarem a lei e a Constituição, a lei do magistério, a Constituição, o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, pelo amor de Deus. O ministro, como o Alexandre de Moraes, já deveria ter sido afastado há muito tempo. É preceito básico para que exista respeito da população por um Supremo Tribunal como o nosso STF. Agora, me parece que o Fachin quer fazer o caminho inverso. Você tem uma série de abusos, uma série de ilegalidades, e ao invés de suprir lá essas coisas que estão óbvias para todo mundo, a população está todo vendo, ele quer ir pelo caminho mais distante da ética e da moralidade. Vamos fazer um código de ética, vamos restringir as palestras dos ministros, vamos reduzir aqui, quem sabe, os privilégios dos ministros. Pelo amor de Deus, não é isso que a população está criticando. Se os ministros seguirem a lei, eles podem fazer a palestra à vontade. Se eles forem independentes, se eles forem imparciais e seguirem de fato o que está na Constituição, o brasileiro pouco vai se importar com isso. Eles querem ver a justiça acontecendo. Me parece que o ministro Fachin tem que trocar todo esse vocabulário difícil que só o juridiquês, que só o advogado e os juristas entendem, por uma língua que a própria população fala e vai entender quando ele diz que vai fazer justiça. Essa é a palavra que está faltando. Ele fala em volatilidade, ele fala em ética, ele fala em moralidade, mas falta a legalidade, falta a justiça, que deveria ser o óbvio. É muito fácil resgatar a moral do Supremo Tribunal Federal. Basta afastar os corruptos e abusivos que têm usado do Supremo Tribunal Federal para tomar o poder e fazer as suas preferências políticas reinarem. É muito simples. Quer ver? Tira o Alexandre de Moraes, afasta ele. No dia seguinte, essa pesquisa vai melhorar em 20%, eu não tenho a menor dúvida disso. Se, claro, vier do próprio Supremo Tribunal Federal. Se isso tiver que vir do Senado Federal, aí a coisa muda. Só vai mostrar que o Supremo é incapaz de fazer sua autocontenção, como pediu o ministro Fachin nesse vídeo, nessa palestra, no evento que seja que ele está aí falando e gritando aos quatro ventos que isso precisa acontecer. Essa autocontenção, ela precisa de fato sair do discurso e virar prática, se ele quiser resgatar essa moralidade do STF. E não adianta o ministro Flávio Dino ficar canetando nessas decisões monocráticas, coisas que são secundárias para a população. Sim, é importante os penduricalhos aqui, é importante ali que a aposentadoria do juiz não seja, do magistrado, não seja a última instância de punição, que haja algo além, mas isso, no fim do dia, para a população brasileira, não é algo extremamente relevante. O que eles querem mesmo ver, como eu já disse e repeti diversas vezes, é a justiça, isso que está faltando nesse discurso do ministro Fachin. Mas eu posso discordar um pouco? Eu quero dizer que o ministro Edson Fachin, ele me convenceu. Ele me convenceu hoje pela primeira vez de que eu tenho que ser contra esse código de ética que ele propôs. Até hoje eu olhava para esse código de ética como uma iniciativa bem intencionada para tentar conter, para tentar trazer alguma institucionalidade. E eu até acredito que o ministro Fachin esteja bem intencionado, mas o que ele quer é conter Dobermans, Pitbulls e Rottweilers usando flores. Ele me convenceu hoje de que o código de ética vai acabar servindo para os Rottweilers, para os Pitbulls, como uma espécie de cortina de fumaça
que não ataca os pontos centrais. Afinal de contas, o Código de Ética não traz previsões essenciais sobre condutas cruciais. Por exemplo, ministro do STF pode indicar pessoas para outros cargos? É claro que não, mas o ministro Gilmar Mendes indica torto e direita, o ministro Alexandre de Moraes indica torto e direita. São condutas vergonhosas que não são atacadas. Agora, pior ainda é o fato de que para as previsões, para as proibições trazidas pelo Código, não tem consequências. Esse Código de Éticas é um cachorro sem dentes que vai brigar com a cachorrada grande. Não tem como, não tem condição. E trazido nesse momento, acaba sendo uma espécie aí de esparadrapo para conter uma hemorragia. Não tem como, não vai funcionar. Ele não contém nada e acaba sendo aí uma cortina de fumaça, um verniz colocado sobre um carro todo amassado, sobre um carro cujo motor está estragado. E ele não vai no cerne do problema, que é tratar e afastar quem tem que ser afastado nesse momento. A gente não está falando simplesmente de deslizes éticos. Nós estamos falando de esquemas imensos de corrupção multimilionários. Estamos falando do que tem de mais grave na história desse país acontecendo no coração do Supremo Tribunal Federal. A gente não precisa de um papel. A gente precisa de afastamento, de responsabilização, de punição e depois sim, vamos falar em quais medidas para o futuro para burilar, para polir aquilo que a gente vai alcançar como bom. Mas não agora que você tem uma fratura quebrada e você chega para passar uma pomada na perna da criança. A gente precisa de uma medida mais enérgica, a gente precisa de afastamento e responsabilização. Sem isso, a gente não vai a lugar nenhum e eu acho que a discussão do Código de Ética nesse momento não ajuda, atrapalha. Então hoje, nesse momento, estou convencido e mudando minha posição em relação ao Código de Ética. Bacana a tua metáfora, a tua comparação ali com o verniz em cima de uma lataria enferrujada, né? Uma tinta em cima da ferrugem não vai adiantar nada. Bom, e um militante petista, veja só, um militante do PT acaba de produzir involuntariamente a melhor peça de defesa do senador Sérgio Moro naquele processo por calúnia que ele enfrenta por causa de uma piada que fez com o ministro Gilmar Mendes. O influenciador esquerdista Vinícius Bettiol fez a seguinte postagem, acompanhe na tela ali. Como fiz o Sérgio Moro virar réu? Ele conta que no dia 14 de abril de 2023 fez uma denúncia após receber vídeo comprometedor do ex-juiz. O vídeo era daquela piada sobre Gilmar Mendes vender habeas corpus numa festa junina. Veja o que o influenciador escreveu nesse ponto aqui, ó. Depois de fazer o circo pegar fogo e ver que ele tinha sido denunciado, apaguei a publicação para não chamar atenção para mim. Agora o STF acabou de rejeitar o recurso do Sérgio Moro e com o voto de Fux, formou maioria para manter o ex-juiz réu por calúnia contra Gilmar Mendes. E aí ele arremata. Foi por você, Lula, por tudo que esse sujeito te fez passar. Bom, o próprio senador Sérgio Moro comentou a confissão aí desse influenciador. A inteligência, lembrou Moro, não é o forte do militante petista. Acabou de admitir que o vídeo da venda do habeas corpus contra a prisão em festa junina, a velha brincadeira da cadeia, foi mesmo uma piada. Isso exclui o ânimo de ofender e descaracteriza a calúnia. Ele também admitiu e se vangloriou de ser o responsável pela divulgação e viralização do vídeo na mídia e na rede social, o que teria feito apenas para me prejudicar, o Moro, e agradar o seu mestre Lula. A confissão de Bettiol, diz Moro, será juntada na defesa no processo junto ao STF. Isso elimina a falsa acusação feita contra o Moro de ser responsável pela divulgação do vídeo. E aí o senador termina. Minha defesa pedirá absolvição sumária ao Supremo. É aquela história, né, Fabio? O rapaz fez uma maldade para puxar saco do chefe, mas aí não se aguentou. Precisava, em algum momento, se vangloriar disso. E deu com a língua nos dentes agora, acha que a coisa está encaminhada, que o Moro está frito nesse julgamento, e ele saiu se gabando aí de que foi ele que soltou nas redes, mas escondeu naquele momento, porque queria ver o circo pegar fogo. Eu poucas vezes vi uma admissão assim, né, tão espontânea, né, alguém que quer aparecer, e o tal do aparecido aí, o influenciador realmente conseguiu a melhor argumentação para o Sérgio Moro simplesmente se livrar dessa acusação que já é ridícula, Fabi. Deixa eu complementar, Tosi. Fabi, você dá o Oscar de genialidade, de inteligência para esse influenciador?
Olha, eu acho que ele poderia dar o Oscar de lacrador, né? Lacrador que deu errado. Como todo esquerdista adora lacrar, se gabar, e aí acaba confessando um crime maravilhoso. E ainda escreveu, né? Foi por você, Lula. Eu queria ouvir do Gui. Eu ia até falar que o Sérgio Moro ele foi muito elegante, né? Ao dizer que inteligente. Foi um jeito de chamar ali o petista de burro. Mas eu queria ouvir do Gui. É um pleonasmo, Gui, chamar petista de burro? Não. Olha, pode ser até um elogio em alguns casos, né? Falta muito para ser burro. Tem que evoluir aí, melhorar um pouco, estudar um pouco mais para chegar nesse ponto. É lamentável mesmo uma atitude como essa, claramente visando só prejudicar adversários políticos do então presidente Lula. Agora, pior do que isso é fazer de caso pensado, excluir depois e isso ser imputado ao Sérgio Moro, ou seja, uma acusação falsa. Não é como se no processo tivesse sido levado que a publicação surgiu espontaneamente ou que foi esse influenciador que fez a publicação. Não. A princípio, a tese, o próprio Moro ressaltou, é de que ele teria publicado ou divulgado em alguma rede social esse vídeo. E agora não se sustenta, porque você tem uma confissão clara e pública desse influenciador de que foi ele que fez para prejudicar o Moro e manter aí a moral do Lula, né? Claro que não, acho que isso não nem ressalva a moral do Lula de tão afundada que ela tá, não vai tirar nem um centímetro da lama. Mas na cabeça dele funcionaria, ou pelo menos faria ele ser mais valorizado pela militância petista. Acho que ele queria receber um elogio da Janja, se destacar entre os outros influenciadores, ter um cargo mais alto aí nessas eleições, como está chegando agora a eleição, e vai pingar pagamento aí para um monte de influenciador, vão contratar um monte de gente, como já contrataram um monte de influenciador para fazer campanha oficial para o governo, ele está querendo colocar ali o cavalo dele na sombra e falar, não, eu consegui, né, olha para mim e tal, mas o tiro saiu pela culatra e agora isso daí vai ser oficializado no processo no STF. Fez muito bem o senador Sérgio Moro, que obviamente tem um QI infinitamente maior do que esses petistas. Agora, fiasco tão grande quase como o do próprio influenciador que saiu com essa conversa aí, né, de se gabar e dizer fui eu que fiz, foi por você, Lula, etc. É da própria corte cá entre nós, né, de aceitar esse tipo de denúncia, como se fosse uma calúnia, a piada nitidamente feita como numa brincadeira de festa junina. E parece que não tem mais do que se ocupar assuntos importantes, temas graves no país, do que julgar uma piadinha do senador em festa junina. E olha que eles estão levando isso adiante, né? Eles vão querer fazer realmente julgamento disso. Agora, o próprio brincalhão aí que quis avacalhar com o senador acabou por querer também se gabar muito. Sempre o camarada que quer aparecer, ele não adianta, né? Em algum momento ele vai dar com a língua nos dentes, ele vai ser o aparecidão aí, vai revelar o real motivo por trás das coisas. Mas né, Fabi, bem ridículo que isso esteja sendo discutido no Supremo Tribunal Federal, né? Se um marciano chegar, não precisa ser marciano, se um japonês, um alemão, um inglês, um turco, sei lá, chegar no Brasil e falar o que tem aí que estão julgando o senador Sérgio Moro no Supremo. Não, estão julgando por causa de uma piadinha que ele fez, e olha que eles estão querendo ir até as últimas consequências. Tem gente que quer caçar o mandato dele. Os ministros estão tentando criminalizar a brincadeira de festa junina, hein? Não pode falar, não pode brincar, né? Não pode fazer habeas corpus, tem que deixar a brincadeira de festa junina. O pessoal aí, acho que é mais novo, não sabe, né? Mas você vai para a prisão mesmo, tem isso. Aliás, é bem divertido. E você tem que pagar para soltar, né? É assim. Então, o Sérgio Moro falou de habeas corpus, nem falou de pagar, não é? Então, eu fico assim, realmente é uma ausência de motivação e a gente vê que é uma clara intimidação. Há muitos anos atrás eu viajei num navio onde a brincadeira do pessoal que fazia lá a diversão no navio era justamente fazer uma piadinha parecida, mas não vou dizer nem sob tortura, porque essas pessoas poderiam ser prejudicadas. Mas isso faz parte do brasileiro. O brasileiro faz piada de si mesmo, faz piada das tragédias. Então é querer, inclusive, tirar, né, a característica principal do brasileiro, que é rir da nossa tragédia. Realmente é uma tragédia ter ministros do Supremo Tribunal Federal que perdem tempo em fazer um julgamento desse. O ministro Fux, agora eu lembrei, né, agora eu dou uma ausência de estrelinha para ele. Agora tem aquela história, né? Quando a pessoa se irrita muito com uma piada, uma brincadeira e leva para um lado extremo,
aí que essa brincadeira acaba vingando, né? Acaba sendo repetida, né? Então vem aí o mês de junho e, infelizmente, para o ministro Gilmar Mendes, lamento dizer, mas muita gente capaz de repetir essa brincadeira aí na vida privada que o Moro fez de uma forma natural, espontânea, e que alguém quis transformar isso num crime. Inclusive, espero que o Gilmar Mendes não se importe com a comparação que fazem dele com aquele personagem da Praça Nossa, o João Plenário, né? Que o dia que ele se revoltar contra isso, aí o apelido será definitivo. Bom, eu quero agradecer a vocês pela participação, estamos no horário já do encerramento da Última Análise, foi um prazer tê-los aqui com a gente novamente, Deltan Dallagnol, Guilherme Kilter e Fabiana Barroso. E obrigado especialmente a você que acompanha a Última Análise, deixe seu like, inscreva-se no canal, seja membro também do canal da Gazeta do Povo e considere ser assinante. Está aí a oferta. Durante 6 meses você paga R$ 1,90 por mês e dá apoio ao nosso jornalismo. Muito obrigado a todos. Até o nosso próximo encontro.